Bzzz, doing. O que foi isso no seu braço? Uma abelha, ótimo. Não é exatamente uma sensação agradável, é doloroso, coça, irrita, assusta. Todos nós já passamos por isso, então essas sensações acontecem porque a abelha pica com o ferrão na pele e libera um pouco de veneno. Ele contém proteínas que causam dor e podem afetar o sistema imunológico e as células da pele. Mas isso nada se compara ao que a abelha tem que passar. Coitadinha. Você vai ficar bem depois de algumas horas, mas e ela? Nem tanto. As abelhas normalmente não picam as pessoas, a menos que se sintam ameaçadas ou se você acidentalmente pisar nelas. O problema é que depois de uma ferroar você, ela não consegue tirar o ferrão da sua pele. A única maneira de se libertar é deixá-lo para trás. Esse ferrão, porém, não é apenas um belo mecanismo de defesa. Ele também contém partes do aparelho digestivo, nervos e músculos, que são, infelizmente, essenciais para a abelha viver normalmente. Então sim, depois de perder tudo isso, essa minúscula criaturinha não sobrevive. Caramba, pobre abelhinha. Além disso, trata-se de um animal muito legal, com 5 olhos, 2 pares de asas e 6 pernas. E um excelente instinto de sobrevivência, sem contar que existe há muito tempo, 130 milhões de anos para mais. Imagina só quais espécies antigas esse inseto picava. Em sua maioria, as abelhas da colmeia são chamadas de operárias, e a chefona é a rainha. Ela põe cerca de 2.000 ovos por dia. Parece muito? Bem, a colmeia contém em média 50 mil indivíduos, e eles desaparecem após somente uma picada. Eu acho que ter uma experiência dolorosa e coceira não parece tão ruim quando se tem apenas uma abelha no seu braço. Imagine a colmeia inteira. Pode parecer que as abelhas simplesmente voam sem rumo ou usam sua visão para decidir para onde vão, mas esses insetos legais são bem organizados e contam com um sistema de transporte super complexo. Imagine planejar uma viagem de aventura, só que desta vez sem estradas. Eu não consigo nem chegar na academia sem GPS, ou se eu parar em uma lanchonete no caminho. Mas as abelhas são muito mais ligadas do que nós e usam linhas B. Bem, eu pelo menos chamo assim. Trata-se basicamente de uma série de rotas para insetos, que esses animais tendem a seguir através das cidades ou pelo campo. Esses caminhos ligam todas as áreas da vida selvagem que existem. É como se fosse um sistema ferroviário das abelhas. A minha favorita entre elas é a mamangava de cauda amarela clara. Ela tem um corpo oval coberto por pelos densos e um cérebro do tamanho de uma semente de papoula. Considerando o quão pequena é, isso é realmente impressionante. Como consegue ser tão esperta? Os cientistas fizeram um experimento em que treinaram um grupo delas para jogar futebol de abelha. Elas aprenderam até a fazer gol em troca de uma guloseima doce e açucarada. Essas mesmas abelhas têm outra habilidade incrível. Usam suas pegadas fedorentas para distinguir entre cheiros de estranhos e das suas próprias parentes da espécie, e conseguem até reconhecer o próprio cheiro. Mamangavas, nós sabemos seu segredinho. Vocês têm chulé. Então temos a abelha rainha. Ela é a única na sua colônia e qual a sua principal tarefa? Pôr ovos. As pessoas costumam achar que a rainha está lá para mandar o que as outras abelhas devem fazer. Sim, mas não exatamente. Ela tem uma certa influência, mas mesmo sem a chefona, a colmeia funciona muito bem. Cada indivíduo na colmeia tem seu trabalho e conhece suas funções e tarefas diárias por causa de seus instintos e dos sinais químicos que detecta e usa. Então, acho que ninguém precisa dizer como se comportar. Esses sinais químicos são sua forma de comunicação. Ah, e todas sabem como fazer isso funcionar. Elas mexem os corpos em ângulos específicos por um determinado período de tempo. E é assim que enviam mensagens umas para as outras. Se algo acontecer com a rainha e ela não sobreviver, as operárias criam uma nova. Sim, não encontram uma, mas meio que elegem a nova monarca. Elas escolhem uma larva jovem e alimentam a futura majestade com uma comida especial chamada geleia real. Essa larva sortuda pode então crescer e se tornar a nova rainha. As abelhas são rápidas, batem as asas quase 200 vezes por segundo. As 8 flexões que eu consigo fazer em 1 minuto não parecem tão impressionantes. Cada abelha produz cerca de 1 colher de chá de mel durante a vida. Para produzir 450 gramas da guloseima, elas precisam voar o equivalente a uma volta ao redor do globo. Essas figurinhas trabalhadoras fazem cerca de 100 milhões de viagens e visitam em torno de 2 milhões de flores para coletar néctar suficiente para produzir o seu mel. As abelhas dormem de 5 a 8 horas por dia, assim como nós, descansam à noite. Seus cérebros são muito ativos quando estão descansando. Alguns cientistas acreditam que esses animais sonham, assim como nós. Quando chega o inverno, muitos insetos substituem a água corporal por uma substância química especial chamada glicerol. É um tipo de anticongelante natural que os ajuda a permanecer vivos em baixas temperaturas. No entanto, as abelhas apenas se amontoam na colmeia para manter o aquecimento. Tudo bem, chega de falar delas. Vamos dar uma volta pelo reino animal em busca de fatos malucos. O morcego pode comer 1000 insetos por hora se estiver com uma fome insana.
Ele é o único mamífero que consegue voar e os ossos das pernas dele são tão finos que a maioria dos indivíduos da espécie nem consegue andar. A maioria dos insetos não tem orelhas na cabeça, e sim ao longo do corpo todo. Os caracóis podem dormir até 3 anos sem acordar. As lesmas possuem 4 narizes, então é melhor que fiquem longe daquelas mamangavas chulezentas. As borboletas são animais bastante simples e práticos, que sentem os sabores com os pés e só se alimentam de líquidos. Elas têm sangue frio, então se a temperatura ficar abaixo de 13 graus, não conseguem voar, procurar por comida ou escapar de uma situação complicada. Sua principal tática de defesa é a camuflagem, que funciona muito bem até esfriar. A estratégia oposta é ter padrões vibrantes e coloridos que permitem que todos saibam onde estão. Insetos coloridos geralmente são tóxicos, então pássaros e insetos maiores tendem a deixá-los sozinhos. As vespas reconhecem suas parentes identificando padrões faciais exclusivos. As formigas não têm pulmões. Em vez disso, respiram através de pequenos orifícios por todo o corpo, sem contar que quase nunca dormem, mas adoram tirar uma soneca. Elas são incrivelmente fortes e podem carregar mais de 50 vezes o seu próprio peso. Se você fosse tão forte assim, conseguiria levar um elefante adulto, tipo como se ele estivesse pisando no seu pé e você quisesse apenas tirá-lo de cima. Para cada ser humano, há mais de 1 milhão de formigas e mais de 200 milhões de insetos. Felizmente, eles são menores do que nós. Se não fossem, nós seríamos as formigas. Você pode hipnotizar um sapo e colocá-lo de costas e acariciar suavemente a barriga dele com os dedos. E se funcionasse com os humanos? Ei, quer se pendurar? Eu sei como a preguiça faz. A estranha biologia dela a permite passar a maior parte da vida pendurada de cabeça para baixo em uma árvore. O animal é tão lento que leva cerca de 1 mês para digerir totalmente os alimentos. Os rinocerontes têm chifres feitos do mesmo material que os pelos. Os cientistas treinaram pombos para saberem a diferença entre os famosos artistas Claude Monet e Pablo Picasso. Ok, espere. Até os pombos são mais espertos do que eu agora? Quando você acha que os pandas não podem ser mais fofos, veja isto. Ao nascerem, pesam cerca de 120 gramas e são menores do que um rato. Os animais têm um metabolismo super rápido com um corpo pequeno, como os esquilos, enxergam em câmera lenta. Eles desenvolveram esse recurso para poder escapar de animais maiores. Isso é legal e realmente os torna poderosos. Os esquilos geralmente fogem dos seus inimigos correndo em zigue-zague. Por quê? Não faço ideia, desculpe. Eles tendem a enterrar seus alimentos em vários lugares diferentes. Como é impossível ficar de olho em todos os seus esconderijos, outros animais gostam de ficar de olho e roubar suas mercadorias. É por isso que os esquilos às vezes fingem que enterram sua comida em algum lugar, para se livrar de qualquer ladrão em potencial. Ah, que incríveis eles são! Um avestruz tem um cérebro menor que o próprio olho, mas tem pernas muito fortes. Ele pode correr mais rápido que um cavalo. E flamingos só comem quando suas cabeças estão de cabeça para baixo.